Estamos de volta com Ponto de Vista. De volta a Ponto de Vista. Eu queria fazer uma questão para os dois professores. Começar pelo Anderson e a gente vai dando sequência com o professor Baroni. Aqui nós temos duas referências que estão se firmando na produção agrícola, na produção rural. Uma delas é a cana-de-açúcar, que veio com uma outra lógica empresarial de agronegócio, e nós temos, por outro lado, os assentamentos que vêm buscando seu espaço com a agroecologia, ou com a produção agroecológica. Eu queria saber de vocês qual é a extensão disso e qual é a possibilidade, o que é preciso para que isso se torne realidade, em termos de região, onde isso possa trazer benefícios não só para a família do assentamento rural, mas também para a população no conjunto, e isso pensando, obviamente, em termos econômicos. O que é necessário para isso? Bom, seria necessário um investimento no fortalecimento dos órgãos que assistem os beneficiários aí da reforma agrária. Ao contrário do que se imagina, produzir de maneira agroecológica orgânica é muito mais difícil que produzir de maneira convencional. Então, a dimensão conhecimento, ela adquire uma importância muito maior. Seria necessário investimento em cursos de formação para esses técnicos que estão atuando nesses órgãos, né? Pois muitos deles foram formados no paradigma da Revolução Verde e não se encontram preparados para apoiar esse processo de transição. E um investimento talvez mais amplo, esse sem sombra de dúvidas fundamental, seriam as políticas públicas, né? Uhum. E eu acho também que há uma outra dimensão importante, que é a mudança mesmo na mentalidade do padrão de consumo das populações urbanas, que são as consumidoras, no sentido de buscar um alimento mais limpo, né? Um alimento com uma pureza em termos de ser ambientalmente adequado e também com relações de produção mais justas, né? Eu acho que a agroecologia e a agricultura familiar, ela tem condição de gerar efetivamente um desenvolvimento endógeno aqui na nossa região, uma região que carece, né, de investimento, carece de um maior desenvolvimento social e econômico, com essas características, né? Um desenvolvimento socialmente mais justo, um desenvolvimento ambientalmente sustentável. Eu acho que isso realmente dessa forma nós atingimos um nível de desenvolvimento que, embora, claro, a dimensão econômica, né, os indicadores econômicos são sempre os primeiros a serem vistos, mas também carrega um sentido de ser socialmente mais justo. Quando a gente fala, né, que o objetivo econômico ele aparece na frente, ele aparece mesmo, mas é porque nós fazemos as contas talvez de uma maneira inversa. O alimento orgânico, ele no futuro que eu digo na sua própria existência, ele pode acarretar até uma redução dos seus gastos com médico, com uma série de outras coisas, e que no fundo, né, nós não temos aí uma compreensão muito séria do que é a mudança do padrão. Porque não é apenas a alimentação, são outros hábitos que se adquirem, né? Hábitos do dia a dia, hábitos cotidianos que podem transformar a vida das pessoas, a existência e a coexistência das pessoas no mesmo local. Uma coisa que me chama a atenção é o seguinte: nós temos alguns programas do governo que se voltam para assentamentos rurais e que eles ligam o urbano ao rural, como, por exemplo, os programas de aquisição de alimentos, doação voluntária. Esses programas já têm esse referencial da agroecologia? Olha, especificamente o programa de aquisição de alimentos, ele comporta, né, uma tabela diferenciada para produtos orgânicos, certo? Cerca de 30%, remunera 30% a mais. Então, ele já tem um olhar, por assim dizer, né, que favorece essa produção orgânica ambientalmente mais adequada e limpa, né, tanto do ponto de vista da remuneração, como favorecendo o fornecimento de alimentos mais saudáveis e limpos para as instituições sociais, e agora com o Programa Nacional da Alimentação Escolar também para as escolas. Então há essa preocupação, embora
essa transição, como o Anderson colocou, ela ainda precisa ter maior suporte técnico e de apoio, né? Uhum. E em termos do preço desse produto nos mercados, no mercado urbano, né? Isso ele chega a um preço mais alto ou há condição de se fazer isso a um preço acessível para a população? Do ponto de vista do custo de produção, produzir de maneira orgânica não custa mais caro que produzir de maneira convencional. Se você for olhar em termos numéricos, o gasto que talvez você tenha a mais na produção orgânica é com mão de obra, porque a mão de obra ela é mais valorizada nesse processo. Essa percepção que nós temos que os produtos orgânicos de base agroecológica custam mais caro, ela é trazida para a gente pelas redes de atacado e varejo. São eles que comercializam esses produtos, né, num preço maior. Mas do ponto de vista do custo de produção, que é o valor com que o produtor entrega eles para essas redes, ele não custa mais caro. Né? Isso é o que as pesquisas têm apontado. Tá, já quase encerrando o nosso programa, eu queria que a gente encerrasse com uma palavra de cada um de vocês sobre essa relação entre os assentamentos rurais, sintetizando isso, e o desenvolvimento da nossa região. Vou começar com o professor Baroni. Olha, eu acho, inclusive, reiterando o que você disse na abertura do programa, trata-se de uma realidade que não pode ser esquecida, não pode ser oculta. Não é possível para a nossa região desenvolver-se sem levar em consideração essas milhares de famílias assentadas, esses mais de 100 projetos de assentamentos rurais que aqui foram implantados dentro dessa política de reforma agrária, conforme ela acontece nesses últimos 25 anos. Então, infelizmente, essa discussão, muitas vezes, ela deixa à margem os assentamentos, né, esse conjunto significativo de produtores rurais, porque ela é focada, a discussão, mas dentro do modelo do agronegócio, da agricultura patronal, né, que pode ter o seu espaço, mas ela não cumpre todas as tarefas para atingirmos um desenvolvimento realmente pleno, né? E a agricultura familiar, essa de base assentada, ela vem com a outra parte, que é a parte social, essa dimensão do sustentável ambientalmente, que é bastante interessante e que deve ser levada em consideração no futuro da nossa região. Perfeito. Professor Anderson? Na minha opinião, sem dúvida, os assentamentos rurais são uma questão de desenvolvimento da nossa região, são uma possibilidade, como eu disse no início hoje aqui do programa, de reorganização do sistema agroalimentar de Pontal e de trazer alimentos saudáveis para a mesa da população da nossa região. Eu não tenho dúvida disso. A grande questão é como alcançar essa condição. É isso que está colocado para a gente, esse desafio. Certo. E ponto de vista vai ficando por aqui. Nós queremos lembrar que exatamente a produção de alimentos vai ser o setor da agricultura que deve crescer bastante nesses últimos anos, exatamente pelo crescimento de países como a Índia, países como a China, até mesmo países como o Brasil, em que o crescimento e o desenvolvimento dessas economias tem levado a uma elevação do consumo de produtos alimentícios. Ponto de vista fica por aqui, nossos agradecimentos aos nossos convidados e até o próximo programa. Até lá.